Boa noite, galerinha. Estamos aqui para mais um podcast do Nome Teosofia. E eu sou o Plauns e aqui do meu lado está. Ita, e eu sou intolerante pra caramba. Então, é exatamente esse o assunto que a gente vai abordar hoje, que é sobre o paradoxo da tolerância. E o grande lance é que eu acredito que a gente tem todos nós temos os preconceitos, temos intolerâncias, porque a gente tem medo. E o grande problema na minha cabeça é que poucos de nós conseguem relativizar essas tolerâncias e intolerâncias de modo a enxergar o mundo de outro jeito, Beleza, e é disso então que a gente vai lidar hoje, né? né? Então é isso E, aí. e Pau aí no eu gato, acho então. legal abrir a conversa com uma frase que é falsamente atribuída a Voltaire, que é aquela famosa do posso não concordar com você, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. E, sinceramente, essa frase é bem perigosa, né, Bita? Porra, bicho, olha, é aquela coisa, né? A gente não tinha noção do quanto era perigoso dar liberdade pro ser humano até a Segunda Guerra Mundial, né? O Né? ser humano consegue ser escroto em escala, tipo, épica, né? É incrível. Que, de acordo com o paradoxo da tolerância, que é um conceito trazido pelo Karl Popper, não pode ser uma atitude tolerável, né, velho? É, então, Essa escrotidão do ser humano tem que ser uma. A gente tem que ser intolerante em relação a essa escrotidão. a gente vai explicar, você vai explicar direitinho essa questão da teoria do Pope. É que fala Pope, né? Eu lembro É daquele Popper, cara, Popper, né? Eu lembro Popper. lembro daquele personagem do Sons of Anarchy, tá ligado? Era um mafioso negão. Era foda, o Popper era embaçado. Enfim, a Então, gente vai falar sobre isso, mas você vai falar melhor. Mas uma coisa legal de notar é que essa ideia do Popper ele vai ser logo depois da Segunda Guerra. Então, começa-se, os filósofos, as pessoas começam a pensar, né, sobre, tipo, dar limite às coisas a partir do momento que eles viram que era capaz de um Hitler existir, né? né? O Popper, ele definiu o paradoxo em 1945. Aí, ó, na época da guerra. Então, aí vou explicar rapidinho o que é o paradoxo aqui, só para a galera Beleza. entender, Beleza. que ele diz o seguinte, o Popper: o paradoxo da tolerância surge quando uma pessoa tolerante possui visões antagonistas contra a intolerância e, portanto, é intolerante a ela. O indivíduo tolerante, então, por definição, seria intolerante à intolerância. Então, ele diz, Então dá um exemplo aí, explica melhor esse negócio, porque dá um nó na mente, né? né, dá um É nó muito, na mente, exato. é, E o exemplo mais extremo que eu consigo enxergar disso é o próprio nazismo. E o mais recente dos casos é o de Charlottesville, com os neonazistas fazendo aquele estardalhaço na internet, né? hum, E, e muitos defenderam a liberdade de expressão desses caras, porque afinal eles não estavam usando, na maioria dos casos, pelo menos, eles não estavam usando de violência física contra ninguém. só verbal, né? Só ideologia de Mas ódio, né? exatamente, não Só, né? deixa de Só. ser violência, você entendeu? Não é porque é só verbal que não é violência. E é aí que eu acho que é o ponto principal dessa história, porque se é violência, se é uma coisa de contra alguém, não pode ser tolerado, velho. Mesmo que Então, não seja, mesmo que não configure um crime, ou mesmo que, de acordo com a cultura regional, aquilo ali seja válido socialmente, eu sinceramente acho que a gente não deveria tolerar esse tipo de coisa, esse tipo de expressão. Você entendeu? ó, aconteceu um caso verídico, venéreo, né? Um Né? caso verídico na PUC São Paulo, né? Se eu não me engano, foi em 2000, 99, 2000, não lembro, que foi o caso de um conhecido nosso, Toninho,
que na sala dele tinha um cara neonazista, e aí o professor pediu uma redação, e ele, tipo, escreveu na redação dele ideologias nazistas e tal, pá. Bem resolvido o cara, sabe, assim, tipo, expôs a ideia dele na redação, não para a sala toda, o professor leu a parada, e o professor ficou meio preocupado, né, com aquelas ideias, aí chegou, perguntou para todo mundo, e aí, na frente de todo mundo, perguntou pro cara, falei, então, você é contra, tipo, essas coisas, para ele expor as ideias dele, né? Porque o professor acho que deve ter ficado meio, né, chocante, né? Falou, Né? puta, que é isso, né, mano? Em pleno Aí, século XX, essa porra. pois é, né, mano? 21, no caso. Já tava na beira, né? Tava no bug do milênio. Aí o cara chegou e falou, de uma boa, não, é isso mesmo que eu acho que negros, gays, tal, tem que morrer mesmo. Uns bagulho assim, o cara Morrer fala. mesmo, né? É, não, é. É Sabe que isso. todo mundo morre, né? Então esses caras tinham que morrer, porque ia ficar tudo muito mais simples. Então, o cara Nossa, velho. E, mano, é escória, lei natural. O cara foi usando vários argumentos escrotos, enfim. Hum, o que aconteceu foi que o, o Toninho, né, que era um camarada nosso, chegou e depois da aula chegou nele e falou para ele, perguntou, né? Chegou de lá, de canto, falou, irmão, e aí? Quer dizer que você não gosta de preto? Não, nem de viado, né? Não, viado também não. E nordestino, mano? Ele, mano, também não curto não. Ele, porra, mano, você se fudeu, porque eu sou os três. E deu um couro nele. Nossa. E deu um couro nele, mas deu um pau no cara. E aí o que que aconteceu? O cara tinha uma gangue dele lá, né? O grupo dele. Sim, os neonazistas, nazistoides da vida. E aí, tipo, voltaram para matar o Toninho, que teve que sair fugido, inclusive ficou foragido do país. Nossa, velho, foi grave assim, é? Foi nesse pique. E aí o Toninho saiu do país, ficou no Chile, se eu não me engano, por uns 2 anos, 3 anos. E esse cara foi expulso da instituição. A PUC expulsou esse cara. O neonazista, no O caso. neonazista foi expulso. E que ele deve ter ficado com mais ódio ainda, né? Porque foi expulso. Entendeu? Então essa história, né, mostra várias coisas aí, né? Né? Mas, Inclusive o poder do grupo que apoia o filho da puta do neonazista, né, velho? e assim, e mostra, e o legal dessa história é que assim, aconteceu várias coisas. Primeiro, a gente percebe, aparece o He-Man agora para falar, e hoje, garotada, né, a moral A da lição da história, noite. a lição é qual é, né? Bata no nazista. Então, ele bateu no nazista e ele deu poder pro nazista. É. Isso Então, que é complicadíssimo, né? Porque, mas aí é que tá. Aí entra a ideia de como ser intolerante a essa história, você entendeu? Porque como não tolerar, né? como não tolerar? Porque também partir para agressão, você está sendo intolerante Não, aí é diferente, você com está sendo violência, você violento. entendeu? Você está Exato. sendo violento, você não está sendo E intolerante aí somente. é uma coisa que eu meio que fujo, você entendeu? Eu acho que violência não resolve nada, em nenhum caso, mesmo quando é uma intolerância em relação aos intolerantes. Não vai resolver a violência. O que vai resolver é tentar disseminar o, o quanto que a gente não concorda com essas opiniões, você entendeu? E o Hum. quanto que eu sou contra neonazistas, de falar, meu, por que, velho, em pleno século XXI, E é existe um complicado. grupo grande de gente que acredita que branco é melhor, porra. Porra, velho, em pleno século XXI, velho, tem gente que acredita em Donald Trump, caralho. Pô, é lógico que vai ter, tem Né? de tudo, mano. Acredita no ouro do fim do arco-íris também, né? Pois Vai é. nessas, então, velho, vai lá procurar o ouro, se Mano, é perde no muito meio da louco. mata e morre, É, tá ligado? ó, é um bagulho muito louco. Em pleno século XXI, as pessoas ainda estão brigando por ideologias do século XIX. Você fala, Nossa, né, velho? sabe, velho, é incrível. Tipo, fala, porra, você é um comunista. E o outro fala, você é um neoliberal.
é porque você é um petralha, é porque você é um tucano safado. Mano, E tudo bem, no detalhe que são Brasil, só duas gavetas. Você falou aí vários nomes, mas é todo mundo ou é uma gaveta ou é outra. Não existe É, uma terceira é. opção, não existe uma parte no meio do muro, assim. Não, não existe. Você tem que escolher. E, meu, E, não é assim que funciona, e na como minha se opinião, velho. um não compactuasse com o outro, né? Enfim. Mas uma coisa muito doida disso tudo aí é que no Brasil tudo demora pra chegar, né, velho? É incrível, mano. Tipo, porra, a gente vai estar confinado ao fenômeno anos 80, né? Tipo, o filme era lançado em 79, chegava aqui em 85. Tipo, Né? o inédito na televisão passava 3 vezes, tá ligado? Nunca visto antes. Pois é, neste horário, né, velho? Puta que triste, né? O Chaves é reprisado até hoje, manja, assim. Então o Brasil, porra, demora as coisas pra chegar, né, velho? Né? Quando chega, chega com muita força, né? Porra, ó, a onda de consumo demorou pra chegar. E o pacote democracia demorou pra chegar. E agora tá Até a chegando também. internet tá demorando pra chegar, né, velho? Mas tudo Então, bem. demora, e tudo demora e funciona mal, né? Aqui Né? tudo é assim, né? Então, Tipo, não, daqui a uns 10 anos a gente vai estar como o Japão era há 20 anos atrás, né? e conservador igual, né? Suponho Ai, eu. meu Deus, que Deus queira que não, tá ligado? Apesar de ser ateu. Enfim, vai lá. É, enfim, Então, você, ó, e outra coisa que eu quero deixar claro, hein? Olha aí que coisa muito louca. A gente tem uma pessoa que é ateu, né, aqui no no caso grupo, Clowns no falando, caso o Klaus, e um cristão, no caso no sou caso. eu, o Bita que está falando, né? Eu sou cristão. Então, e sabe o que que é o mais louco? É que a gente é amigo há quase 20 anos e a gente nunca, puta, isso nunca foi prioridade na nossa amizade. Né? Né? Caraca, E eu não vejo por que que tem que ser, velho. Eu tenho que ser amigo só de esquerda, direita, ou de cristão, ateu, ou de cientista e filósofo, ou artista. Não, velho. Eu quero ser amigo de todo mundo. Eu acho que é assim que tinha que ser no mundo. As pessoas aceitarem mais os outros, numa boa, sabe? sabe que o legal disso tudo tá acontecendo, por mais que é puta, parece perigoso, né? Todo mundo dá opinião, todo mundo é agressivo, todo mundo fala o que quer pra caramba. Mas as pessoas estão falando, velho. É, isso eu Estão acho interessante. externalizando. E olha, eu nunca tive, na época da faculdade. Peraí, só um minutinho. Vai lá, vai lá. Só um minutinho. Tô tocando a desgraça aqui. Continua. Um, dois, três, gravando. Muito louco de estar todo mundo falando, dando essa opinião, tudo. É que eu, por exemplo, nunca tive opinião, eu nunca tive a oportunidade, aliás, desculpa, de discutir autoritarismo, discutir racismo, discutir todos esses temas que a gente está, né? Conservadorismo político, nem essa direita, né, militar, né, como Bolsonaro, tudo, Sim, na época da faculdade, por exemplo. sim, sim. Porque na E época, hoje em dia a gente está discutindo isso cada vez mais e os exato, assuntos eu estão se acho desenvolvendo na nossa cabeça. exatamente porque assim, como era proibido falar, né? Tipo, isso eu acho extremamente errado, absurdo. Né? Não dá Qualquer voz coisa para esse velada pessoal. não é legal, né, velho? Exatamente. Então, não tinha essa possibilidade. Você tinha os neoliberais da faculdade, que tipo, a maioria era do direito ou da economia, Aham. e esses caras, tipo, eles ficavam lá, né, no prédio deles, tipo, no departamento deles, a gente ficava no nosso. A gente sabia que eles existiam, tudo, pá. Só que não tinha, ninguém trocava ideia, sabe? Tipo, tinha greves na faculdade, mas as pessoas ou apoiavam ou não apoiavam e não falavam por quê. Aham. Então, como essa coisa ficou, acho que, presa por muito tempo, quando houve a possibilidade de botar para fora, veio de maneira violenta.
Faz sentido. Faz Não é? sentido. Eu tô tendo essa ideia agora, não sei também. Parece Não, que é isso, faz sentido o que você está falando. E não eu é? acho, inclusive, que o que a gente está vendo hoje em dia em discursos de ódio no Facebook e, e nas outras mídias, tipo Whats, é uma coisa de a galera colocando pra fora mesmo a raiva, tá ligado? Eu acho que não é assim 100% sincero, mesmo porque falta muito conhecimento pra gente elaborar ainda internamente pra tornar isso sincero, inclusive, né, velho? É, Eu olha, mesmo, eu cheguei esses dias à conclusão de que eu tenho uma certa intolerância às religiões em geral, apesar de me considerar mais próximo do budismo, eu não me considero budista, eu me considero mais ateu mesmo. Então, e ver a religião como a causa das maiores guerras do mundo é uma coisa que eu tenho relativizado cada vez mais e visto que pode ser um dos fatores, mas não é o único, você entendeu? uhum, E eu acho que o que a gente está vivendo hoje é, é uma exorcização desses demônios que a gente criou durante esses tempos todos, sabe? Eu acho que a uhum. galera tá meio que se desfazendo dos demônios ao falar essas coisas. Eu tenho inclusive uma tia minha que me mandou um desses discursos de ódio contra a esquerda, tipo, achando que estava fazendo o meu bem e tudo mais. Aí eu até conversei com ela. Ela tem uma atitude total direita, assim, radical, assim, entendeu? E cheguei à conclusão de que, pô, não adianta eu ficar brigando com ela, não adianta ela me mandar as coisas e eu, no momento, fiquei com um certo receio de me aproximar de novo. Mas isso foi besteira de eu pensar hoje, eu pensando hoje em dia, Hum. foi besteira isso, você entendeu? Eu E é acho legal, que é é legal legal eu a gente escutar ela admitir, não, também. e admitir essas coisas, acho que é muito sábio. Eu acabei de fazer a mesma coisa agora. Hoje eu tive uma discussão com um amigo de anos, né, que é o Will, e o Will é um puta artista, velho, puta cara talentoso pra caramba, e a gente entrou numa discussão tão agressiva em argumentos, em relação àquele problema que teve da arte do Man e tal, da criança, o cara pelado, tudo. E assim, no final das contas, eu notei que, porra, bicho, a minha amizade com esse cara, até o que eu escrevi aqui pra ele, falei, pô, eu espero que você escute esse podcast, porque a minha amizade com o Will é mais importante, entendeu? Do que um tema artístico, do que Do que um uma ideal, né, discussão, do que um velho? ideal, exato, do que uma proposta de pensamento. E agora, Uma sabe o que é o mais opinião, louco? no mais radical de todos os sentidos, é só uma opinião. Exato. E o E aí, mais louco de tudo é que assim, passou eu estou muitos anos sem encontrar com o Will, sem falar com ele, entendeu? E que bom que pelo menos a arte, por isso, mais escrota que foi, mais errônea no tema, enfim, né? O que não era a proposta, a criança não fazia parte da exposição, mas enfim, o legal é que deu a possibilidade de eu conversar com o Will, e da entendeu? discussão E dos conceitos de arte, né? exato, exato. E tudo isso, e o principal, de eu poder pedir desculpa no post, né? Se fui agressivo e de porra, velho, porque o que eu quero é que o Will traga as ideias diferentes dele para eu poder conhecê-las, velho. E saber que tem várias outras, e não é só a sua e a dele. E de repente, mais pra frente, você pode até mudar de ideia, mudar de religião, mudar de política. E o mais Nada te louco, impede disso. deixa eu só explicar para o pessoal que não conhece a gente. Ó, o nosso grupo, Nome Teosofia, tem, tipo, várias pessoas que fazem parte do grupo. Bicho, é completamente, são pessoas completamente diferentes uma das outras, sabe? Tipo, por exemplo, eu, Bita e o Klaus, que está aqui agora, porra, a gente discorda
quase que de tudo. Sabe? É, O mais ou plausível. A menos, gente né, velho? porra, eu discordo de você pra cacete de várias coisas. Pô, você gosta de um filme, eu não gosto. Sabe? Assim, você gosta de um tipo de música, eu não gosto. A gente tem estilos de vida diferentes. E isso, e mesmo sendo diferente em várias coisas, a gente é muito amigo, porra, há Há 20 anos aí. anos, né, velho? É, quase 20 anos aí, entendeu? Então, gente, tem como viver, existe vida na diferença. E na Fiquem diversidade, tranquilos, na sim. diversidade. Acredite, vai na Né? minha, vem com o pai que o inimigo cai. E aí a Existe. gente entra em outro assunto que eu acho que é um outro exemplo legal dessa coisa da intolerância, que eu queria trazer aqui, que é essa história recente da cura gay, né, Bitão? Putz, Que eles autorizaram os psiquiatras e psicólogos a aplicarem a cura gay, né? pois E, e o meu problema não é nem em relação à autorização propriamente dita. O meu problema é em relação ao que isso implica e as consequências disso, porque implica que a homossexualidade é uma doença, que é um erro grotesco para o século XXI, e também implica que o homossexual pode escolher ou não ser homossexual. Você entendeu? uhum, Que também, na minha opinião, é um erro científico e histórico. entendeu? E eu acredito que, apesar das pessoas que defendem a história da cura gay, da liminar que autoriza ela, elas acreditarem que elas estão defendendo o direito do cara escolher, eu acredito que na, na maioria, sim, dessas pessoas, acham de verdade que não é uma escolha. Elas estão mais defendendo o ponto de vista cultural, social que elas conhecem, do que defendendo É, a ideia de que é uma doença mesmo, você entendeu? muito difícil, velho. Muito difícil. Porque assim, vamos falar. O tema lei pode ser um tema para outro podcast, mas uma coisa que eu quero dar de exemplo é a lei do cigarro em lugares fechados e Fechados. públicos. É muito louco. A gente passou por isso, né? Nesse final de semana Né? A gente agora. estava conversando exatamente isso, eu Puta, lembro. a gente vivenciou essa parada. Então, assim, foi muito louco, né? É, Porra, inclusive legal de contar. Conta aí. eu vou contar. Aí a gente, pô, comentando sobre, né, o tema de hoje, que a gente tá aqui discutindo tudo, fumando um cigarro, num churrasco familiar, né? Aniversário de criança. E aí, assim, numa área dentro do condomínio, aberta, e a gente saiu, mano, foi bem longe para fumar um cigarro, tipo, como se fosse, mano, fumar uma pedra de crack lá atrás, assim, para ficar longe das crianças. Bacana. Lugar aberto, aberto. O segurança achou a gente lá, foi até a gente, e falou Não, assim, provavelmente alguém, um morador, ligou para o segurança que foi atrás é, da gente. exato, e falou assim, ó, tem gente fumando no condomínio. Cigarro, pá, não sei o quê. Aí o segurança falou muito gentilmente, falou, gente, deixa eu Não, ele foi explicar para muito de você. boa, velho. Muito, muito Ele até gentil. falou que fumavam o Ele ficou, cigarro, ele ficou constrangido em ter que, né? Em né? ter... Ele falou, olha, é o seguinte, aqui dentro do condomínio inteiro, dos prédios, porque é condomínio, deixa eu deixar claro, são condomínio de apartamentos, né? Não é, tem condomínio de casa, né? Não, Né? não é Alphaville, não. Era um condomínio com prédio, com duas torres de prédio, duas, três, sei lá. Eu acho que eram três, hein? Mas, bom, vamos lá. Enfim, Não importa. aí a gente estava numa área comum desse, desses prédios e tal, e o cara chegou e falou que não pode fumar. Aí o que a gente comentou, falou, porra, mas aqui é aberto, né? É isolado e é cigarro. E, tipo, e não pode. Tipo, a gente não tá indo contra a lei municipal.
tipo, é o que a gente pensou. Mas de fato, É uma lei privada, né? A gente está exato, dentro de uma. é uma lei, não é uma lei, né? É uma regra do condomínio. Uma É, regra do condomínio. Mas essa regra do condomínio só existe, só é possível. factível, né? Por causa Ela da só. lei que veio antes, sim. Exatamente, exatamente. Então, assim, a lei, ela foi extremamente ditatorial ou não, isso não importa. O que importa é que leis têm o poder de mudar comportamentos e pensamentos. Sim, sim. Né? Aliás, essa lei não tem nem 10 anos. Essa lei, se eu não me engano, deve ter uns 5, 6 anos. É, não, eu lembro. Eu ainda tinha idade de bar, velho, quando a lei entrou e eu parei de ir no bar. É, Assim, é eu ia incrível. muito mais no bar do que eu vou hoje em dia. E, é, Muito é, por causa dessa lei, inclusive. e o mais louco é que, assim, essa lei, ela, ela impede que o dono do estabelecimento Escolha, né? tenha o direito de escolha. Por exemplo, como a gente comentou lá, como eu comentei, né, com você no dia do churrasco, mas se eu quiser fazer um bar para fumantes, eu não posso, É, o sabe? mais engraçado é que a gente estava conversando exatamente isso antes do cara chegar. Foi Uhum. muito louco. Muito louco, velho. Então, assim, na lei da cura gay e tal, E eu incluo, nessa lei da cura gay, eu incluo a lei do ensino religioso confessional, que eu acho que é mais bem parecido o caso. eu tenho um caso sobre aula de religião, que é muito louca, porque eu passei por isso, eu já vou te contar. E, enfim, deixa eu voltar à cura gay. É o seguinte, o grande problema não é a intenção, não é, tipo, o nome, tudo isso é escroto, pode ser, pode não ser, mas o problema é as proporções que essa lei pode gerar no nosso costumes futuros e a gente não consegue ter poder sobre isso, né? Né? Sim, então assim, puta, mas a das melhores intenções é que se a pessoa quiser fazer um tratamento com psicólogo, ela pode. Porra, quer dizer que sem É a um lei ela não direito, né? faz? Quer dizer que se eu for hoje no psicólogo e falar assim, pô, doutor, eu queria muito ser viado, você pode me ajudar? Eu não posso, tô proibido. Não, né, porra? E o contrário também é proibido. Porra, bicho, é a liberdade do psicólogo querer atender ou não, trabalhar ou não. Tem que ter lei para essas coisas. Né? As pessoas são E, livres, porra. e não só isso, mas eu acho que colocando essa lei é dizendo isso é normal e isso Isso não não é é. normal, você entendeu? E Exatamente. aí é que está o problema, na minha opinião. Porque quando eu, sinceramente, acho que essa normatização acaba de algum jeito excluindo o outro, você entendeu? E isso é muito errado, velho. A gente tinha que abraçar a diversidade, não excluir ela. Né? E assim, eu acho que a pessoa que tem problema em se aceitar, acho que todo mundo tem problema de aceitar, não só sexualmente, mas de qualquer outra maneira, sabe? Política, religiosamente, sim, E sim. fisicamente, sabe? Todo mundo se acha mais feio do que realmente pode ser, mais Né? gordo, mais alto, mais baixo, mas enfim. Só que tem um problema, que é quanto à questão de corpo, quanto à questão de sexualidade, né? Que é a questão da perseguição. É mais Então, tabu do que os outros, né? é, é, é muito legal, porque quando você põe isso na pauta, né, e você bota poder nas coisas e tal, aí lá lascou, né? Porque aí o cara vai se sentir mais é, discriminado ainda, né? Fala, Né? porra, então deve ser um problema grande eu gostar do que eu estou gostando, né? Eu Porque tenho que tem até mudar uma isso de lei, algum jeito, né, velho? tem até uma lei para mim, sabe? Tipo, é muito triste isso, né, velho? É muito Mas, triste. Normatização é uma coisa que eu sou assim completamente contra. Eu acho que a gente não devia ser igual nunca, tá ligado? Eu acho que o importante é a diversidade e não o normal. e aí E é esse onde conceito entra, de normal é muito relativo, velho. e aí é onde entra o meu preconceito com a psicologia, né? Os psicólogos, os meus amigos, que eu tenho vários amigos psicólogos,
porra, eles há de entender que sejam tolerantes aí, né, e tranquilos com o meu preconceito, mas, porra, velho, é Então, muito triste a psicologia, porque a função do psicólogo é essa, no é final das contas. normatizar, sim. É, Mas aí é que tá. Aí eu acho que vale ressaltar que existem várias linhas da psicologia, e eu acho que a freudiana, por exemplo, é uma linha mais radical mesmo, não, e eu mas a fiquei sabendo, junguiana é uma linha então, que eu aceito um pouco mais, sabe? Que mas eu é acho você, que. viu? Mas é Oi? você, porque é o seguinte, tanto eu descobri isso recentemente, fazendo Uber, tava trampando de Uber, e eu, tipo, entrou de passageiro uma professora universitária de psicologia, uma pessoa fantástica, velho. A gente, graças a Deus, pegou um trânsito pesado, levamos 40 minutos de boa conversa. É, não. Aprendi muito com ela. Tenho muitos amigos bons psicólogos. E E aí eu ela me gosto falou muito isso. deles. E ela me falou uma coisa, falou assim, pô, Jung, Freud, já era, já era, tá em desuso, já era. Qual Hum, que é a linha atual? Então, ela não é só psicóloga, né? Ela também é neurocientista. Então, neurocientista, acho que é, né? Que, Neurocirurgiã? não. Cirurgião é o Dr. Strange, né? Sim, É o Doutor Estranho, não. Ela era neurocientista. tá. Então, ela estuda a função física do cérebro, Entendi. né? E ela também estuda a parte psicológica e sociológica e antropológica né, É do cérebro, subjetiva, sim, sim. do subjetivo e isso e tal. Era uma pessoa extremamente, fascinante. Eu fiquei, pô, tá aí, ó, eu queria fazer. E, obviamente, ela era bem mais, tinha opiniões bem mais conservadoras em relação a várias questões sociais do que as minhas, né? Aham. Principalmente com a educação. A gente, tipo, divergia em tudo, assim, sobre educação. Mas, enfim, foi ótimo. Foi ótimo. E ela falou isso pra mim, ó, Freud e Jung já era. Não se usa mais. Caiu em desuso. Isso eu não sabia não, velho. Pois é, aí vai falar isso pro cara que é psicólogo há 20 anos, 30 anos, 40 anos, sei lá quantos anos, é profissional, e é junguiano, e é freudiano, É, tá? não. O Neomitosofia, propriamente dito, já teve pelo menos dois integrantes que estudavam psicologia e bons amigos, que eu gosto muito. E, e a conversa fluía, era sempre gostoso conversar. A gente conversava sobre filosofia, sobre psicologia, sobre Uhum. patologias psicológicas. E foi uma época muito boa do Neomitosofia. É, Mas eu hoje em dia acredito que se a gente vai tratar a psique de alguém, a gente tem que ver do ponto de vista mais diverso do que costuma se olhar, você entendeu? hum, E eu é, acho que eu acho sim que a gente tem como tratar, tem como melhorar o jeito que a gente lida com as nossas psiques. Eu acho que a gente é neurótico demais, como sociedade em geral, você entendeu? Eu acho que a gente tinha alguns problemas psicológicos que poderiam ser tratados, mas eu acho que os métodos utilizados atualmente que ainda são falhos. é bem isso mesmo, né? Tipo, tem, tem esse lance da função, né? A função do psiquiatra. Quando a pessoa chega, né, com problemas no consultório, acho que os problemas não é ele com ele mesmo. É São ele com problemas. os outros, né, velho? Tipo, os outros não aceitam ele, né? Tipo, Né? Exato, exato. doutor, pelo amor de Deus, Nunca o problema vai ser com você mesmo. Esse você consegue resolver internamente. né, o Bonzato uma vez falou isso pra mim, né? Tipo, Bonzato, Eduardo Bonzato, nossa monstro genial, amigão, E chegou um e dos falou, integrantes do Neo Sofia. exato, e ele falou assim, eu falei, puta, velho, tô com problema com meu pai, ele bebe muito, alcoólatra e tal.
Ele falou, isso. Eu falei, mas você sabe qual que é o problema, né? Eu falei, qual? O problema é com você. Eu falei, pô, sério, velho? Será que eu faço alguma coisa pra ele beber? Ele falou, não, você não aceita ele do jeito que ele é. Ai, 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 Falei, intolerância é puta que foda, né, velho? pariu. Eu falei, porra, tá aí, eu acho que é. Então, tipo, ele, pô, se você tem duas opções aí, né, velho? Tipo, ou você aceita que ele é assim, convive com ele respeitando as opções dele, né? Ou vai num psicólogo, né? Ou então, pior do que isso, você manda ele para um psicólogo para ele acatar aquilo que você acha que é bom, Que é o normal, né? que é o normal, que é, né? Tipo, muito complicado isso. É muito complicado. A questão da doença, eu acredito que a gente ela é muito datada a noção de doença, assim, entendeu? Eu acho que a gente trata os doentes de um jeito que muitas vezes o cara tá feliz com aquela doença, tá feliz com, inclusive aquilo que os cientistas consideram como doença mesmo, Exatamente, câncer, sabe, a perfeitamente. AIDS. É. Eu acho que a gente devia tratar mais como uma coisa social do Não, que eu uma sou, coisa biológica, uma ó, coisa. eu acho fantástico essa ideia que você está propondo aí, que é o seguinte, velho, tipo, a ideia essa ideia de patologia, o TDAH, que somos portadores, né? Né? Nós somos portadores de uma deficiência e tal, não sei, comportamental. Porra, velho, desculpa eu não ser como você, sabe? Né? Tipo, desculpa não ter nascido com a cor do olho que te agrada, né? Tipo, E digo mais, eu tô me lixando para aqueles que acreditam que eu sou menos que por causa disso, você entendeu? então, hoje que somos, né? Hoje que nós estamos veiaco, mas, porra, mas não era triste, velho, na adolescência, Ah, né? nossa, eu sofri pra caralho por causa disso. Porra, porque a gente Nunca passa. fui bem aceito, sabe? Lógico, ninguém, tipo, ninguém, acho que não anda, que não Nos tem os padrões, né? padrões exatos, a menina que é gordinha, o menino que é baixinho, sabe, o cara é tipo cadeirante, o menino tem limitação visual, enfim, todo mundo que não tá no padrão genético aceitável pelos espartanos e os Que vale lembrar que matavam todos não os só, defeituosos não psicológicos, físicos, espirituais. Não só, e o mais louco, hein? Não só os espartanos, né? Várias Ah, não, as culturas, culturas antigas, praticamente todas, e né? não só as antigas. O mais louco é isso, porque a gente faz a mesma coisa, só que de maneira mais sofisticada só. E velada, né? Não. Não, nem é tão velada, não. É que a Ah, gente, a gente só não mata, tá ligado? tá, tá, É que nem concordo. a gente, a As sociedade, agressões verbais sociais são bem abertas, né, velho? São a gente bota escrachadas. né, na periferia da sociedade só, tá ligado? A gente, como é que faz? Que nem o crack. Porra, o crack em 95, 96, 97, porra, quem usava crack nessa época morreu. Eu Né? tinha, eu tinha um amigo meu que ele ficou, em 96, ele ficou viciado em crack. Em 97 ele morreu. Tá ligado? Ele morreu em um ano, velho. Usando Tenso. crack, morreu. E, porra, quem nessa época lembra bem dessas paradas. Morria. Usava crack, morria. Aí os caras tiveram que desenvolver, né, sofisticar essa droga para ela se tornar a droga mais, tipo, rentável do rolê. Possível, né? É. Então, chegaram nessa fórmula aí que tá hoje, que o cara não morre. O cara fica extremamente dependente, viciado e morre. Né? Essa é uma coisa que eu não sabia, não. Eu tive uma amiga no colegial também que eu vi ela definhando ao longo de meses, assim, velho. E ela sumiu do colégio, sabe assim? No Hum. colegial, primeiro É, colegial, isso. então, foi em 95, isso aí, 90, por É, aí. por aí, por aí. Foi mais ou menos nessa época mesmo.
E ela Foi bem o sumiu, início do velho, em crack. alguns meses, assim, eu vi o rosto dela mudando, tá ligado? Não, Foi, emagrecia, perdi. Ó, nossa, amigo punk, meu perdeu 40 quilos, velho. punk, bem punk. Mas, então, pra mim, o uso do crack não é um problema físico, biológico, genético que capta, é um problema social, você É, entendeu? E devia ser tratado como um problema social, pô. é, né? Perfeito. É Não é tipo, de então, saúde, é de é, sociedade, é de cultura, sabe assim? é muito doido, porque é aí que tá a sofisticação, né? Então, assim, do mesmo jeito que sofisticaram a droga para ganhar dinheiro, sofisticaram a forma de você punir o diferente. Então, antigamente matavam, porque não ia ter função. Né? Hoje em dia, Isolam, né, velho? você só não mata, mas deixa ele sob controle ali, de cantinho, tá ligado? O cantinho Quarentena. é de quarentena, exato. E aí vem todos os casos, né? Os Não. adictos, dependentes, né? Que são dependentes químicos, aí vem os bipolares, os TDAH, hiperativos, paranoicos, como é que chama aquele outro que vê coisas? Neuróticos. Não, neurótico Ah, não é desuso, não existe mais. Como é que chama aqueles que vê coisa? nossa, Fala com gente, que como é que chama? psicótico? Não, porra, tem outro nome. Esquizofrênico? Esquizofrênico, pá. Porra, bicho, se você for olhar, a Joana Dark ia ser considerada esquizofrênica, velho. Total, total. Entendeu? Não ia ter importância alguma se ela tivesse Alguma. nascida, tipo, em Ela ia ser trancada no 1940. quarto e nunca mais ia ver a luz do dia, É, praticamente, né, é, velho? exatamente, entendeu? Então, assim, o diferente traz coisas Importantes. importantes, exato. Importante. É necessário essa diferença no mundo, senão a gente vira um bando igual, massificado, robótico, né, velho? E ó, já vou deixar aqui a, a minha recomendação de arte, de filme, que é O Pescador de Ilusões, do Robbie Williams, É um que é puta filme, velho. da cara, como eu fico triste quando eu lembro do Robbie Williams, velho, porque eu não consigo ainda aceitar que o cara morreu, velho, é muito triste. É muito triste. Eu gosto muito de muitos Não, filmes dele, e assim, velho. é ele junto com outro cara que eu sou fã pra cacete, que é o Jeff Bridges, né, mano? Que é o outro Que é fodástico outro também. absurdão. E aí, assim, desse filme, eu assisti quando eu era criança, né? Tipo, eu era moleque. E eu cheguei assim no final do filme, eu falei pra minha mãe assim, eu falei, pô mãe, eu tinha um tio que ele era diagnosticado como louco, sociopata, psicopata, e, mano, pesado, violento, agressivo, cara. E, porra, velho, eu era criança, eu ficava horas conversando com ele na rua, sabe? E aí minha mãe chegou e falou assim, pô, por que você tanto fala com seu tio? Tipo, é perigoso, ele é louco, ele é violento. Como é que ele gosta tanto, vocês se dão tão bem? Eu falei, pô, mãe, é só concordar com ele e ouvir o que ele tem para dizer. Né? E ele, porra, e vai chegar uma hora que até ele mesmo vai falar, pô, não, 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 isso aí não tá certo não. Aham. Sabe, assim, ele mesmo se fazer autocrítica dele. Então, quando eu assisti o Pescador de Ilusões, eu falei assim, pô, mãe, aí, ó, e se a gente considera o louco, mas o louco uma coisa ruim, mas eu tô achando que o louco não é louco. Ele não é. Ele tem um ponto de vista diferente do mundo, velho. Eu, como criança, não consegui, né, ter sofisticação, né, nem para explicar isso para minha mãe. Mas o que eu falei assim para ela, eu lembro bem como que foi que eu disse. Deixa eu pegar as palavras direitinho. Eu falei assim: eles não são. O louco não é louco. Ele enxerga o mundo diferente. Não, não foi isso. O louco, ele era, ele é muito, ele é tão são que ficou louco. Um negócio assim, né? A minha ideia, né, quando eu era criança era essa. Uhum. Mas a E, ideia,
Mas a ideia do filme é essa, que existe uma realidade, né? Existe uma razão, existe toda uma ideia dentro desse lance da loucura, né? Sim, muitos consideravam o Nietzsche louco Tá aí. na época. Ele era considerado o louco de hospício mesmo, que tinha que internar. Não. E o E Einstein também, né? o O Einstein Einstein. tinha lá outras paradinhas, enfim. Enfim, muitos das personalidades históricas Eu não duvido, eram normais, não, né, velho? duvido que Leonardo da Vinci era, né? Tinha Porra, né? aquele tinha uns 10 parafusos a menos, né? Pelo menos. Ele tinha 10 parafusamentos por dia, né, velho? Isso é louco. É muita criatividade para um homem só. O que eu falava pra todo mundo, né? Eu falava, porra, né? Falar, você é totalmente contra as drogas, né, mano? Porra, ainda bem que não é todo mundo que te ouve. Se todo mundo te ouvisse, a gente não ia ter Rolling Stones, né, velho? Tipo, Não ia ter um monte de criadores, né, não ia velho? ter o próprio da psicologia e o pai da psicologia, O Freud, o Freud, pois é. o próprio Freud, Cocainado. foi cainado fudido. Todos eles, os mais interessantes e criativos da história, usaram algum tipo de entorpecente, né, velho? É, é. Então, bicho, é bem isso. Todo mundo lá E tem eu não suas tô dizendo limitações. que, e eu não tô dizendo que isso é bom, não, velho. Não Não, tô não, não. defendendo os entorpecentes. Eu acho que eu tô defendendo a diversidade, eu tô defendendo a escolha do cara poder ir lá e fazer o que ele quer, você entendeu? Se ele quer Perfeito. ser louco da montanha que nem o Nietzsche, faça, velho. Mas tem as suas consequências e saiba disso, né? Outro exemplo aí bom é o Spider Jerusalém, que Ah, é nossa. um super-herói, tipo, mano, super-herói sem Ermitão mesmo. poderes, né? Tipo, do quadrinho Transmetropólito. E nesse quadrinho, que é uma obra de arte absurda, Que eu ele. ainda tenho que ler mais, velho. Eu li pouco desse quadrinho. Nossa, não, você não tem que ler mais, você tem que ler ele inteiro. É, sim. Porra, bicho, ele é retardado. Eu tô aqui com o, o, o último encadernado, né? Você e o Tibes devoraram essa parada, né, velho? Não, é porque a história desse quadrinho é triste, né? Foi feito em 2000 e aí começaram a lançar aqui. Aí, Muito porcamente, digamos. os caras começaram a lançar em formatinho que nem era nos Estados Unidos. Aí, tipo, todo mundo que pegava esse quadrinho pra lançar falia, era incrível. Era uma maldição o bagulho. Tem. Aí, tipo, a Panini, acho que foi a Panini, agora conseguiu fazer os formatões, né? Aquele encadernado, pá. Aí fizeram o primeiro. Aí legal. Aí, tipo, um ano depois fizeram o segundo. Aí, mano, quando chegou, tipo. E a gente sempre, como verme que a gente era, a gente comprando tudo e relendo, porque era tudo que já tinha sido lançado antes. Aí quando chegava na parte que nunca tinha sido lançado em português, aí falia. Aí beleza, a Panini agora, pra finalizar, faltava o último, mano. Demorou pra caralho. A gente, puta, agora a Panini vai falir. Aí agora vai. Mano, aí lançou. Puta que pariu. Aí, a festa de casamento, despedida de solteiro, teve tudo isso, velho. Se você ter uma ideia, eu lia uma página por dia porque eu não queria acabar o bagulho. Nossa, eu já fiz isso várias vezes com várias Eu não coisas, velho. queria terminar. Puta vida, mano. Que tristeza. É muito triste quando termina uma coisa que você Mas gosta muito, né, velho? mas é necessário. É Tem que ser. necessário, é necessário. É, Senão ele é, vira. Vira. X-Men. É. Vamos virar X-Men. Meu, Não, uma vira hora tem que X-Men. acabar, senão não dá certo. Vira Lost, né, velho? Nossa, não, Lost terminou, mas, porra, poderia não ter terminado, que seria acho que melhor também, viu? Pelo amor de Deus. Então, exato, né? Demorou muito pra terminar, né, velho? Exato. Se fosse 3 temporadas, eu acho que eu Puta, teria era. assistido, tá ligado? Essa aí que tá. Quando os caras chegaram, o Sons of Anarchy foi igual. Chegaram e falaram, porra, vai acabar o Sons of Anarchy, sétima temporada é a última, um negócio assim. Eu falei, caralho, vou sentir falta, mas
vai ser melhor do que o The Shield lá, né? Que era. Gente, The Shield não é o da Agents of Shield, da Marvel, não. The Shield é uma É série antigo. policial antiga, pra caramba, teve 12 temporadas, de 20 episódios. Eu falei, porra, vai ser melhor. Eu consigo lidar com isso. Tudo bem, termina aí, vai. Mata quem tem que matar, finaliza essa porra logo. Né? Mano, já é o mundo adulto. Começo e fim, você A gente tem que não tem aceitar. mais paciência para assistir Tem que as aceitar, velho. Tem que aceitar que começa. O melhor anime pra mim é o Cowboy Bebop por isso. Ó, porque tem é muito, 20, ele tem é, 20, 26 episódios. Ó, ele é a- objetivo e é acabou. aquilo. Acabou. Não tem Ide com sequela, isso. não tem nada, né, velho? Da hora, é da hora mesmo. Aí se tratar, se não conseguir lidar com isso. Então, e Hum, aí eu queria, para fechar o papo sobre o paradoxo da tolerância, eu queria trazer o último caso mais recente, que eu tive um raciocínio em cima dele. Porque um dos nossos leitores lá do blog mandou pra gente o seguinte comentário. Ele mandou que a gente não deveria brincar com as coisas sagradas, que é uma heresia. hum, E ele mandou esse comentário num post sobre a Santa Ceia, que é uma coletânea de imagens uhum, que se referem à Santa Ceia do Jesus Cristo, né? hum. E eu fiz lá um texto que hoje em dia eu fico pensando se não tem um pouco de intolerância religiosa nele mesmo, se eu fico pensando se eu não fui meio agressivo com os religiosos ocidentais em geral, mas eu ainda penso que mesmo comigo sendo intolerante, eu acho que o cara também foi um pouco intolerante ao falar que eu tô brincando com as coisas ou que é uma heresia, assim, entendeu? Ó, Que não era a minha intenção, é inclusive. complicado isso, porque assim, essa coisa da agressividade, eu tinha que ter dito isso antes, eu vou pegar esse assunto porque serve igual. Complicado, né? Porque a gente fala assim, puta, velho, eu fui intolerante, eu fui violento, eu fui pior, fui agressivo. No Né? caso, que nem o Toninho foi com o neonazista. Eu tenho um amigo, muito amigo de infância, que ele chegou pra mim e falou assim, porra, bicho, eu não faço parte, né, de uma militância radical e ativista da maneira violenta, mas eu consigo entendê-los. Porque pensa assim, se me incomoda o racismo e eu não sou negro, agora imagina quem sofre racismo, Né? né? Então assim, só que aí é complicado, porque eu falo, porra, aqui no Brasil não tem grupos assim, mas nos Estados Unidos tem grupos, Fortes, né? grupos negros ativistas, né? Grupos de ativistas É o tipo, Black negros, Panthers. não, e que são militarizados, Sim. tá ligado? Que são E violentos, violentos, sim. violentos. Mano, teve um cara que ele subiu, quem me contou isso daí foi esse amigo meu. Inclusive eu vou convidar ele, bom, no próximo podcast aí, se for tratar do assunto, eu chamo ele para participar, ele é muito acessível. Da hora. É um puta cara, gente finíssima e né, é um absurdo. Dá aula lá na Universidade de Duke. E aí, beleza. O Gustavinho Cury. Aí o Cury falou pra mim, falou, ó, teve um cara subindo no prédio, pegou uma sniper e começou, mano, matar policial. Tem isso. Mas por que que ele começou na porra, mano? Tá matando policiais, que são os heróis que cuidam para servir, proteger e servir e tal. Só que é o seguinte, a questão é porque os policiais matavam os negros. Então, o cara perdeu parentes, a justiça não condenou os Aham. assassinos, e ele falou, mano, chega, não quero justiça. Então essa impunidade da intolerância, né, da violência intolerante, é uma coisa que também complica bastante, né?
O Não, paradoxo da, e, da e eu vou. tolerância, Deixa propriamente eu, dito. e você vai ver, deixa eu finalizar a história que você vai ver o pesado que é. E, mano, ele subiu no prédio, começou, mano, a abrir fogo. Ele matou, mano, tipo, 18, 9 policial, sei lá, mano. Matou uma caralhada de gente. E aí, sabe como que pararam ele? Mataram ele. Não, mano, eles não mataram, não foi só que mataram ele, mano, os caras mandaram um robozinho, tipo, né, um robozinho, assim, um Um chefe, né? dronezinho. Não é que não voa, né? Era um robozinho, aquele que nem aquele que tá em Marte lá, né? Aham. O robozinho chegou e falou, boa noite, Sonic Boom. Foda-se. O robô Nossa, explodiu o eu, cara. eu vi recentemente, tem uns drones que são bomba. Drone Mano, bomba, velho. foi isso que o bagulho. Mano, os caras explodiram um prédio pra matar o cara, tá Ah, ligado? nossa, explodiram o prédio, velho. Não, não o prédio todo, né? Mas tá, sim, Explodiram. explodiram É, do ladinho dele. como é que chama lá? A parte de cima do prédio lá? No telhado, né? Não é Rooftop lá, telhado. Mas não sei o enfim, nome desse. tá, sim. No parapeito. Sei lá. É, pois é. Manja, tipo, mano, explodiram o cara. Aí, eu falo, mano, olha que lugar muito louco de se morar, né, velho? Deus me livre, velho. Não quero, não. Nossa, velho. Não, mano, eu fico pensando, caralho, mano, por que que as pessoas falam, puto, Estados Unidos ser um lugar ótimo de se morar? Porque vai pra Miami, tá ligado? Tipo, É, como turista, fica lá um tempo com dinheiro e se isola dessas questões, né, mano? Porque, periferia jamais, né, velho? meu Deus, velho, Bronx, nem olha, pensar, né, velho? é, o Bronx, o Queens, o Harlem, esses lugares hoje, né? Eles, mano, estão muito tranquilos, muito suaves. Tipo, o Culi mesmo me falou que, velho, não tem mais, né, essa criminalidade lá, pá, Mas deve gangues. ter em outro lugar, né, Bita? Então, Convenhamos. como a gente, né, dessa maneira romântica como a gente pensa, dos anos 70, não. Mas nos Estados Unidos, porra, tem formação de gangue pra cacete. Pra caramba, então. Pô, mas tem mais gente presa. A sociedade carcerária dos Estados Unidos É, é nossa, maior do que a sociedade francesa, que é a é população da França. inacreditável. E tá cada vez mais crescendo mais, né? O Trump É, quer colocar todos os imigrantes lá dentro é, também, é. Se você começar, exato. Se você começar a pensar que qualquer coisa pode ser crime, você aumenta, né? né? Enfim, olha que lugar muito louco pra você morar e viver, né? Ah, Um lugar onde o cara tipo, não concorda com a lei, sobe e mata a gente. Como a gente vai resolver? Ah, explode o cara. Puta que Então não pariu. é nem que ele não concorda com a lei, ele não concorda com a justiça, que Exato. não aplica a lei, né, velho? Isso é muito foda. Porque existe lei contra. Ô, puta que eu pariu, parou de novo aqui. Não, não, eu consegui continuar. Tá. Aí mantém isso aí, viu? Porque, puta que pariu, ficou bom isso aí. Enfim, velho, o que me incomoda mais é que existem leis pra coagir esse tipo de intolerância, você entendeu? Ah, nos Inclusive Estados a Unidos é muito intolerância que aconteceu diferente. lá no Charlottesville com os neonazistas, Não, mas é existe diferente. lei, é criminoso o que eles fizeram. Não, Mas mas quem é vai diferente. prender, você entendeu? É diferente porque policial nos Estados Unidos não é preso, de maneira alguma. E nem branco, rico, É, né, velho? Branco não, rico mas também não é preso. aí é no mundo inteiro, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Não adianta a lei existir se ela não é cumprida, velho. O cara branco e rico não vai ser preso nunca. E aí todo mundo olha pra lei e fala, porra, o Ó, o problema é que na eu. lei. Tá Eu não tudo bem. acho. Eu não vamos mais falar de lei. Eu proponho o Tá bom. seguinte: vamos fazer um podcast, Eu tô né? nervoso. Vamos fazer um podcast sobre lei. A gente, inclusive, amanhã eu vou propor, aí eu vou chamar o Duzão do podcast. A gente vai fazer um podcast sobre lei com o Duzão. Da hora. Tá bom? Então a gente fica devendo essa para vocês aí, que estão vindo. E Mas eu tenho só mais umas coisinhas pra falar aqui, principalmente algumas perguntas manda. que eu realmente ficou encalacrado aqui na minha Uhum. língua, viu? Manda bala. Então, a principal pergunta que me veio à cabeça nesses três casos que a gente citou,
da cura gay, do Charlottesville e da heresia, é Uhum. qual é a diferença entre ignorância e intolerância. Porque tem desses casos que eu acho que foi mais ignorância do que intolerância propriamente dita, você entendeu? É, é fato. E aí, com essa pergunta, ficam outras, que é acreditar que o diferente é sinônimo de doente poderia figurar uma doença? Você pode ser doente ao acreditar que o outro é doente? Hum, puta, que ideia legal essa, E a hein? perversão? É doentio ser Não, doentio. pervertido? Não, doentio é aquela edição que a gente fez um vídeo de perversão. Aquilo é doentio. Enfim, porra, essa E ideia é isso pode boa, ser viu? relativo? Esse conceito de doença pode ser relativo ou ele é uma coisa absoluta para todo mundo? Obviamente é relativo. Isso é histórico, né? Enfim, É, e eu acho que a religião é relativa também, você entendeu? A política é relativa. Eu acho que a gente devia relativizar o máximo possível os nossos conceitos, que esses conceitos tendem a ser absolutistas. E eu não gosto disso, velho. Eu não gosto de nada que seja radical demais, você entendeu? é complicado. E é o seguinte, porque que nem na teoria do Popper, né? Karl Popper. Karl Popper, então, ele falava, olha, você, meu amigão, você tem o direito de pensar diferente, mas você tem um limite. Precisa ver direitinho isso aí. Né? E aí, qual é o limite? Qual é o limite do humor? Né? Tipo, Né? qual é o Qual é o limite do limite humor? da liberdade de expressão, né? Exato. É, Então, assim, né, Charlie Hebdo, né, falou o que quis e pagou por isso, né? Tipo, então, assim, é complicado, porque a sua brincadeira, o que você brinca, né, o que a gente faz de brincadeira, que para nós é brincadeira, do outro é sagrado, né, velho? né? É foda, porque eu, como cristão, falar isso faz parecer que é o discurso do religioso. Hum, mas eu vou além. Eu falo da questão racial, tá ligado? Então, Sim, assim, o fato de eu não ser negro, velho, impossibilita qualquer chance de eu sentir, entender o que o negro vive, sim, sabe? E, tipo, aí, como é que eu vou condenar o cara que sobe no prédio e faz o que faz? Você tá né? entendendo? Aí você fala, pô, mas você não vai condenar ele, não entra no fato dele ser negro. Entra só na Ele não está questão. sendo intolerante também? Então, aí entra só nessa questão. Entra na questão da ação dele, que é homicídio, né? Genocídio, sei lá. Só que eu falo, porra, tudo bem. Se eu for olhar só desse lado, matar gente é errado. Né? Mas e o contexto? Eu não devo levar em consideração? Né? Mas se eu levar o contexto em consideração, eu vou entender porque eu sou branco e Então, brasileiro. aí entra a Sou diferença negro e entre americano. informação e informação, né, Bita? Então, A informação é aquilo que a gente lê, a formação é aquilo que que a gente tem experiência vivida, velho. E a gente não tem como, através da informação, entender qual é a formação dos outros, velho. não, perfeito. Então, assim, esse é o grande problema. Né? Que é que o que você tinha dito antes, a questão da ignorância. Eu não conhecer e não vivenciar, não entender, né, algumas coisas, obviamente me impossibilita de entender, né, algumas ações que são tomadas, enfim. Mas e aí, eu devo combatê-las, que nem o Popper fala, né, só porque são intolerantes? Eu devo ser intolerante porque elas são assim? É foda, hein? Complicado isso aí. Por isso que é um paradoxo, né? É, É exatamente. exatamente por isso que é um paradoxo, E porque agora eu faço uma não pergunta tem para uma você. saída É, lógica, sabe assim? essa era a pergunta que eu ia fazer para você. Tem saída lógica para paradoxo? Não. Todo Então, paradoxo é um beco sem saída do ponto de vista lógico.
né? E digo mais, o Karl Popper era um filósofo do campo da lógica. Ele estudou a lógica muito a fundo. Então, quando ele trata desse paradoxo da tolerância, ele está tratando de Ele, um conceito filosófico do ponto de vista da lógica. peraí, ele era o quê? Ele era um filósofo da área da lógica? Isso. Porque a gente tem três principais áreas da filosofia, que é a lógica, a ética e a estética. Uhum. Ele era um estudioso da lógica. Olha que foda. Pô, E legal você ter dito isso, porque eu sempre confundia as três definições de estudo da filosofia. É legal, bacana. é bacana, Fiquei sabendo mais é essa. o certo e o errado, o belo, o feio e o bom e o mal. Legal, é, No caso, na ordem que eu falei agora, é a lógica, a estética e a ética. né? O bom e o mal é que o bom e o mal é quase moralidade. Bom, enfim, é legal. É bom. Mas na verdade não é nem o bom, desculpa, é o bem e o E mal, sabe assim? boa, boa, agora sim, agora eu entendi. Eu que me confundi. Não é o demônio e o Deus, não. Não, não é. Enfim, aí acontece o seguinte, para finalizar aqui, a gente gosta das nossas indicações e eu tenho uma errata em relação às nossas indicações do podcast passado, que eu falei o Fantastic Beauty, mas na verdade é This Beautiful Fantastic de 2016. Nossa, mudou tudo, velho. Mudou tudo, é. E esse é o nome do filme em inglês, eu não sei como é em português. Você quer falar as suas indicações de hoje, Bita, que eu falo depois? Bacana. Indicações filme, eu já tinha dito antes, eu vou reforçar. Pescador de Ilusões, quadrinho Transmetropolitan e o mais louco. Gente, quero deixar claro aqui para todo mundo. Tipo, alguém deve falar assim, porra, mas vocês estão copiando, vocês fazem igual. Tem alguns podcasts, tem um podcast em especial que eu quero mencionar, porque eu sou muito fã, tá ligado? E se parecer cópia, quem dera, que fosse tipo. Parecido, Se pelo fosse, menos, né? se a gente chegasse no nível de merda que os caras são os merda, que é o MDM, né? Que é o Melhores do Mundo, né? Melhores do mundo. Porra, velho, os caras são foda. Eu gosto dos caras pra cacete. Sou fã mesmo, consumidor, né? Os caras, como eles mesmo se dizem, uns bostas, né? Eu, porra, sou um verme dos bostas, entendeu? Porra, mas eu admiro demais, gosto muito e acaba até pegando alguma. Porra, tem uns jargões que os caras lançam que eu peguei pro meu cotidiano. Puta que Da pariu. hora. Aleluia, caralho. Porra, é muito bom, velho. Porra. Então, mas Enfim. só para deixar claro para quem não entendeu, é o podcast MDM Melhores do Mundo, que não é o grupo de comédia, hein, galera? Não, não é, não. Os dois são Os bons. dois são bons. Eu Então, gosto dos só dois. que o MDM, né, o de quadrinhos, né, os melhores do mundo dos quadrinhos, é, eles são melhores e são mais bosta. O MD, os melhores do mundo, teatral, comédia, esses são bons. São bons pra caralho. É outro rolê. Enfim, eu recomendo Eu os também dois. recomendo os dois. Mas voltando aqui para as nossas recomendações finais, eu vou falar os três que eu tenho de recomendação hoje, que são Okja, de 2017, que é sobre uma É o menina quê? que tem uma amiga porca e fala sobre globalização e terrorismo ecológico, é muito interessante. Como é que é o nome? É Okja, é Okja, é um nome bem estranho mesmo. Ó, que já. Okja, Tá. é um bom Eu, filme, velho, eu gostei. Indicação do eu, Regis, do nosso grupo, do Nelmo de puta que Sofia. pariu. Puta que pariu, Batman. Aí, a outra Hum. indicação que eu tenho de hoje é o Shinjeki no Kyojin, que para português eles falam que é Attack on Titans, que é o Ataque dos Titãs. Oh, É que Attack on Titan. começou sendo um quadrinho, um mangá,
depois virou série animada, depois virou longa animado e hoje em dia até tem filmes live action feitos sobre o assunto e, meu, eu recomendo bastante todos Attack on eles, Titan é muito bom. É muito todos bom. eles. E a E o terceira Attack on Titan, e a perdão, fala. terceira indicação que eu tenho de hoje é A Lenda de Barney Thompson, que é um filme engraçado, velho, sobre um cabeleireiro azarado. Recomendo bastante. É de 2017 também. Olha, e o mais legal do Attack on Titan, você falou aí, que entra também em recomendação, é o Omega Man, né? O Eu Sou a Lenda, o livro. Qual que é a relação que eu não sei? O, o Eu Sou a Lenda do Will Ah, Smith é tipo, é é um, um remake, né, do Omega Man, que é um filme antigo, pra cacete, enfim, e de um livro, entendi. né? E esse livro, o final do livro, inclusive, muita gente já deve saber, é bem no rolê do Attack on Titans, Entendi. né? Porque a gente, como a gente não entende o diferente, a gente manda bala neles. Né? É uma discussão bem interessante no Attack on Titans, essa coisa da intolerância e do diferente, é bem legal. Ou, afinal de contas, né? Eles são gigantes, eles não falam a minha língua E eles comem gente, e eles comem gente. Mano, manda bala, né? né? Só que no final, depois você se pergunta, será que devo mesmo? E aí, para finalizar o nosso vídeo aqui, a gente vai deixar a recomendação da banda Tou, que é uma banda de rock alternativo japonesa, muito boa, que eu recomendo bastante. E de música, então minha recomendação fica um samba, para quem não gosta de rock, né, um samba, que é o Beco Sem Saída. Da hora, qual é a banda? O nome da Ba- banda é Um Beco Sem Saída, é isso? Não, não, não. O nome da música é Beco Sem Saída. Deixa eu ver de quem que é aqui, ó. Sem Saída. Beco Sem Saída é o câncer também que você tá adquirindo com o tempo aí, viu, É, Cláudio? viu? O cigarro faz isso com a gente. Não pode não, velho. Peraí. É É, doente isso, é doente isso. deixa eu ver aqui, peraí, mano. Pô, tem Beco Sem Saída do Racionais. Mano, todo mundo gravou música escrita Beco Sem Saída, né? Por isso. Incrível, mano. Deixa eu ver. Dá um pause aí. Pause, mano. Gravando. Ou então, achei aqui. É o Beco Sem Saída, Silvio César. É um samba rock muito louco, Da mano. hora. E ele fala justamente tudo isso que a gente estava comentando aqui, de uma maneira bem divertida e dançante. Bacana. Então é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo e aguarde um próximo podcast nosso. Fala aí as suas últimas considerações, Bita. É isso mesmo, é nós que voa, bruxão, é isso mesmo. Uma boa noite, meus trutas. Abraço.